Olá, meus caros. Hoje de manhã eu tive uma conversa muito interessante com um aluno meu. Ele é um rapaz ainda jovem, com 20 e poucos anos, mas é extremamente ambicioso, talentoso e tem um ótimo trabalho numa mega corporação bem conhecida. Ganha bem, mora sozinho e, melhor de tudo, ele conseguiu tudo isso sozinho, saindo de uma família bem humilde, que na verdade era o contexto da nossa conversa. Porque mesmo progredindo tanto em sua vida, o irmão dele, que tinha mais ou menos a mesma idade, estava estagnado. Não tinha emprego, ficava o dia inteiro em casa e ele, ironicamente, tinha que ajudar o próprio irmão a se sustentar, que ainda morava com os pais idosos que também não tinham uma ótima condição financeira. Em outras palavras, ele era um dos poucos na família que trabalhava e que conseguia dar um pouquinho de dinheiro. A questão que ele me perguntou era a seguinte: Nilman, eu tenho muita raiva do meu irmão. Por que ele não é da mesma forma como eu sou? Por que ele não está trabalhando? Em outras palavras, ele me levou à seguinte pergunta: por que tantos jovens hoje em dia são como o irmão desse cara? Por que tantos rapazes não conseguem empregos, não conseguem às vezes nem estudar em universidades e ficam o dia inteiro no YouTube, jogando games, se distraindo e todo o resto? A famosa geração nem, que cada vez mais toma conta do Brasil. Bom, ele é um cara que gosta muito do Jordan Peterson. E ele me disse, cara, eu segui o conselho do Jordan Peterson sempre na minha vida. Mesmo quando eu não conhecia ele, eu já pensava daquela forma de que antes de querer mudar o mundo, você tem que arrumar o seu quarto. Todos os problemas que nós temos, a culpa é toda nossa. Então, em outras palavras, ele queria colocar toda aquela tragédia que o irmão dele estava passando na conta do irmão, né? Como se ele fosse o único culpado por aquilo. Fora tudo isso, ele me disse que os pais dele eram pobres, mas sempre estavam presentes, né? Tentavam fazer o melhor para os dois filhos. Ele teve as mesmas condições escolares que o irmão, tiveram as mesmas coisas, as mesmas oportunidades, que segundo ele não foram muitas. Então ele estava meio que confuso. E a resposta que eu dei para ele talvez responda um pouco dessa questão um pouco maior, que é a seguinte: por que tantos jovens fracassam hoje em dia? Por que tantos jovens não estão trabalhando em grandes corporações, fazendo negócios, saindo do Brasil, fazendo ótimos projetos? Por que tantos estão estagnados, né? Bom, primeiro eu respondi para ele, porque era o mais importante naquele momento. Ele, como pessoa, queria entender a diferença entre ele e o irmão. E eu fui bem honesto. Eu falei, cara, você tá muito acima da média. Você é um rapaz realmente inteligente. E ele é. Então eu cheguei pra ele e falei, olha, você tem um QI acima da média. Você nasceu de uma forma diferente. Por alguma razão, me aparenta ser o caso que você é bem mais inteligente que o seu irmão. Eu falei, de forma honesta, de forma sincera, você não acha que você é mais inteligente que o seu irmão? Você não acha que você tem um talento que o seu irmão não tem? E aí ele me foi obrigado a reconhecer que sim. Ele percebeu, de forma até um pouco dolorosa, que o irmão dele não tinha aquilo que ele tinha. E que, de uma certa forma, Deus deu, né? Ou, sei lá, o que realmente contribui para alguém ser mais inteligente que outra pessoa. Ele disse que o irmão dele era até um pouco esforçado, mas era uma questão de realmente não conseguir muita coisa. E aí eu levei essa discussão para onde eu vou levar agora aqui com vocês, para tentar explicar um pouco da razão pela qual tantos jovens hoje em dia estão numa situação dessa. Porque assim, de uma certa forma, existem sim jovens que são simplesmente complacentes, que vivem com preguiça, que não querem fazer nada da vida. Isso é real, né? Não são poucos. As redes sociais contribuem ainda mais com isso. A tecnologia, de uma certa forma, facilita a nossa vida, mas também tira um pouco da nossa mobilidade, da nossa vontade de fazer outras coisas. Muitas vezes ficamos viciados em jogos, em redes sociais, em hábitos digitais. Então, é algo que, sim, muitas vezes o jovem simplesmente é vagabundo, para usar a palavra correta, né? Mas eu tenho que ser mais honesto do que isso, entendeu?
Eu já critiquei algumas vezes o Jordan Peterson. E quando eu faço isso, muitos, inclusive até alguns alunos, ficam com raiva minha. Eles falam, como assim, Nilman? Como você ousa? O Jordan Peterson me salvou, ele me ajudou a tirar do fundo do poço. E assim, eu dou esse mérito a ele. Tenho certeza que muitos, até de vocês que estão me escutando agora, devem ter escutado um conselho do Jordan Peterson que te ajudou. Mas aquele slogan que eu mencionei, de que você é responsável por tudo que acontece na tua vida, assim, isso não é verdade, meus caros. Assim, não é. Nós precisamos reconhecer isso. Eu tenho que chegar pra vocês e falar, olha, tá, você pode mudar muito a tua vida. Você, mesmo nascendo num país pobre, mesmo com uma família quebrada, se você tiver muita fé, fizer um trabalho honesto, correto, é bem provável que no mínimo você saia da completa miséria. Ou no mínimo, assim, você consiga um pouco de alegria na tua vida. Mas não dá pra gente desconsiderar todo o contexto social, entendeu? E isso, infelizmente, o Jordan Peterson e diversos na tal direita neoconservadora acaba fazendo. Então, quando você escuta muitos desses caras, como o próprio Jordan Peterson, ele pode até te ajudar em termos de te dar uma direção, em termos de chegar e falar assim, poxa, você tem que sair da cama, você tem que arrumar teu quarto, isso é muito bom, como um pai faria. Mas nós não podemos ignorar o contexto ao nosso redor. E sobre o que eu estou falando? Cara, sejamos aqui bem honestos, tá? Eu vejo muitos jovens desempregados e eu fico com uma dor enorme. Porque toda essa crise que nós tivemos, que foi completamente imprevisível, quem imaginaria uma coisa dessas, cara? Tudo isso está muito acima da nossa capacidade de prever, de conseguir, assim dizendo, lidar com isso de uma forma realmente bacana. Então, assim, eu não tenho como chegar a apontar só um dedo pro irmão desse cara e falar assim, ele é um cara preguiçoso, né? Ele mesmo, esse meu próprio aluno me disse que o irmão dele tá tentando pegar empregos, né? Mas ele não consegue. Ele chega e fala que a entrevista foi muito difícil, que estava muito competitivo. Esse meu aluno fala que, é porque ele é burro, é porque ele não se motiva. Mas eu não sei se é realmente o caso. Porque tem realmente muito jovem querendo entrar no mercado de trabalho, muito jovem desesperado por conseguir um emprego. Então, de forma geral, meus caros, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte. Eu sou, acima de tudo, um cara sincero e honesto, tá? Eu não posso chegar a apontar um dedo pra geração de jovens atuais e dizer que todos eles são vagabundos porque ficam o dia inteiro jogando videogame. Tá difícil pra todo mundo, entendeu? Tá muito difícil mesmo. Se você é um cara sortudo como eu sou, a situação tá bem melhor. Mas a maioria da população tá sofrendo, sabe? Eu vejo porque eu ajudo muitos familiares, muitos parentes, até amigos que às vezes eu chego e assim, já cheguei ao ponto de ter que pagar cesta básica pra um colega que tem filho, que tava passando necessidade. Eu faço isso de coração mesmo, não pra me achar, mas assim, eu jamais imaginei na minha vida que o amigo que eu tive que ajudar chegaria numa posição dessas. Um cara formado, um cara que não precisaria de uma coisa dessas. Então, assim, é uma situação que a gente não poderia prever, essa nossa atual, do tal grande reset, né? Tudo isso eu venho discutindo lá no Liberdade VIP. Dá pra gente ser mais honesto lá, falar de assuntos mais, assim, apimentados, que aqui não dá pra gente nem tocar por cima. Mas que, assim, é todo um contexto, não só internacionalmente, mas até no âmbito do nosso país, pessoal. A gente tá, não é de hoje, passando por uma situação complicada. O Brasil vem sendo desmantelado, vem sendo pisado em cima, já quase mais de uma década, pra falar a verdade. É todo um contexto de revolução colorida, guerra híbrida, que está sendo colocado aqui no nosso território de forma bem sutil, por pessoas muito, muito, muito inteligentes e poderosas. Então, se você está sendo a vítima de algum desses processos, cara, não dá pra gente só chegar e falar assim, a culpa é toda tua. Como indivíduo, sabe? Como alguns desses caras que são mais, entre aspas, conservadores liberais acabam fazendo. Ao mesmo tempo, a gente não pode ter aquela atitude tão bem descrita no livro Crime e Castigo, em que o sujeito quer culpar a sociedade e com aquele ressentimento acaba cometendo crimes horrorosos, injustificáveis. Não, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Nós não podemos agir dessa forma, daquela forma ressentida, com uma violência fora do que é o justo. Não, isso não dá. Mas nós precisamos, acima de tudo, da honestidade, de reconhecer, olha, tá muito acima do que a gente pode fazer, entendeu? Então, só pra tentar, assim, descrever um pouquinho daquilo que eu deixo no Liberdade VIP, porque aqui não dá pra falar, algo que eu venho explorando lá na questão da criptopolítica
é a guerra híbrida, é a questão da teoria do caos, e que, de forma bem resumida, é o seguinte: anteriormente as pessoas acreditavam que os processos políticos atuais, os processos até de guerra, eram mecânicos, né? É como se fosse uma maquinazinha que tem um processo aqui, um processo ali, e desemboca em certas consequências. Mas o que a gente começou a ver desde os anos 90 é que os teóricos, às vezes de guerra, às vezes cientistas políticos, começaram a observar que essa não é a realidade. E que existem sistemas dinâmicos não lineares. E que, a questão da teoria do caos que eu mencionei, o que a gente consegue observar é uma ordem no caos da sociedade. Vamos colocar dessa forma. Então, para você que está aí sofrendo, que está desempregado, ou um irmão teu que está passando por essa situação, eu só vou escrever da seguinte forma: a nossa sociedade atual, ela é tão complexa, ela é tão caótica, ela é tão imprevisível, que nenhum ser humano na Terra pode chegar e dizer assim: eu vou conseguir lidar com tudo e qualquer coisa que acontecer na minha vida. Cada vez mais, o caos, que de uma certa forma pode ser compreendido e ordenado por uma pessoa muito rica, por um órgão de inteligência, por um certo movimento político, sim, essa gente consegue ainda entender esse caos. Mas você que é um indivíduo que está só vendo assim as sombras, né? Você vê noticiários aqui ou ali que muitas vezes são manipulados. Você que vive nas sombras, assim, você não tem como ser culpado por não prever o que está acontecendo. Não tem como você chegar para um cara normal e falar assim: você não sabia, você não conseguiu prever que esse vírus chegou e tirou tantas vidas? O problema é teu, você merece sofrer. Não, cara, era algo que, assim, quase ninguém poderia conceber como algo real até alguns 2, 3 anos atrás, entendeu? Então nós precisamos, acima de tudo, de ter um pouco de humildade e empatia por essas pessoas que estão passando por uma situação complicada. Lógico, sabendo diferenciar o que é um cara preguiçoso de um cara que está numa situação complicada, entendeu? Então, se você está numa situação boa, como eu estou, graças a Deus, neste exato momento, tente ajudar essas pessoas que você sabe que só estão passando por aquilo porque é uma tragédia temporária, né? Eu espero que seja temporária, e que o sujeito, no fundo, tem virtudes, o sujeito, no fundo, quer melhorar de vida, quer ajudar os outros ao redor, entendeu? Tente fazer isso, porque nós temos uma responsabilidade, pelo menos aqueles que ainda conseguem fazer alguma coisa. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Eu não deixo um irmão meu de batalha pra trás, caído no campo de batalha. Mas enfim, meus caros, é basicamente isso, e eu vejo vocês no próximo episódio.